Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Olha só, deixa eu falar com vocês. Este mês, abril, maio, o mês de maio, nós vamos falar sobre a África, vários aspectos da África. Então, eu gostaria muito que vocês observassem aí os mapas mentais, como é a África, né? Então, se vocês prestarem atenção, África é um continente. Primeiro, a África não é um país. A professora de geografia, o professor de geografia pode, se vocês perguntarem para ele, vai dar uma aula sobre a África, ele vai saber muitas coisas, os aspectos físicos da África, ele vai saber mais que eu, com certeza. Então, olha só, a África é um continente. O continente que a gente vive, para vocês saber diferenciar o que é um continente de um país. Nós vivemos no continente americano, nós vivemos na América, especificamente na América do Sul. Nós temos 3 Américas, a do Sul, a Central, com vários países, e a do Norte, com Estados Unidos e Canadá, certo? Então, a África é um continente muito grande, com muitos países. Parece que são 50 e poucos países, com características extremamente importantes. E a África a gente tem que conhecer porque são as nossas raízes. É de lá que vieram todos os escravos e deixaram tantos descendentes. A maioria de nós, a grande maioria de nós, tem traços africanos, porque de alguma maneira, ao longo desses séculos, se cruzaram com os africanos, os remanescentes, com os descendentes dos negros africanos, com certeza. E outra, os primeiros humanos são de lá. Os primeiros humanos que se tem notícia não são de lá. A Lucy, o vestígio humano mais antigo, não é de lá, que ela tem 12 mil anos, 15... Não, ela tem mais, né? A Lucy foi encontrada lá na Etiópia, né? É o esqueleto mais antigo de uma mulher, né, no caso. Então, nós temos que saber sobre a África. Faz muita diferença a hora você ter cultura, você ter conhecimento ou não, na hora de você procurar um emprego, na hora de você se relacionar com as pessoas. Então, a África é a mãe do ser humano. É de lá que vieram todos os humanos, tá? De alguma maneira. E para nós, mais especificamente, todos os escravos. Foram milhões e milhões de escravos que vieram para cá, tá bom? Então, a gente tem que saber mesmo. E assim, os aspectos físicos da África, quando a gente fala aspectos físicos, é um continente cheio de problemas, de clima. Nós temos o deserto do Saara. Se você pegar lá seu mapa mental, você vai ver que todo o norte da África é um deserto, literalmente, é areia. Areia. Lá, mas é lá também, nessa areia, que teve o Egito. Vocês escutam falar das múmias, que a gente vai estudar mais lá para frente, mas com cuidado, inclusive, né? Você tem o rio Nilo e o rio Amazonas são os maiores rios do planeta. Você não tem terras cultiváveis ali em todo o deserto, em todo o norte, mas você tem o rio Nilo, onde se desenvolveram talvez a civilização que se tem notícia mais antiga, mais surpreendente, é o Egito, né? Das pirâmides, né? Ele é muito famoso por causa das pirâmides, dos faraós, das múmias, é tudo ali que acontecia. Na África, o Egito é na África. Lá no meio daquele deserto, né? No meio não, no canto assim, né? No canto do deserto. E todas as histórias bíblicas não se dão todas na África, mas muita coisa na África e ao seu redor. Porque do lado da África você tem a Arábia Saudita e você tem aqueles povos primitivos, que é onde aconteceu todas as histórias bíblicas, ali pertinho. Então as pessoas circulavam por ali, entre a África, norte da África, Arábia Saudita e Mediterrâneo, que é no norte da África, você tem o mar Mediterrâneo. Então, desde muito cedo ali foi uma rota de comércio, certo? Se comercializava sal,
roupa, papiro dos egípcios, o papel deles, né? É uma rota de comércio. Tá, entenderam por que é importante estudar a África? E aí, ao longo dos séculos, foi se criando a ideia de que os europeus eram melhores que os africanos e melhores que todo mundo. Hoje a gente sabe que não, eles eram diferentes, melhores nunca. Então, a gente tem que aprender a África e seus desertos e seus problemas para entender por que o povo de lá, na maioria, ainda é muito miserável. Miserável na essência da palavra, muito pobre, muita miséria, por falta de política também. Por falta de políticas também. Gestão, como nós temos ainda miséria, fome no Brasil, por falta de gestão, porque nós somos um país riquíssimo. Mesmo caso da África. A África é muito rica, extremamente rica, assim como nós, é rica em minérios, em diamantes, em pedras preciosas, em ouro. O que é minérios? Ali, o que você tira da terra, por exemplo, ferro, para construir máquinas, para construir prédio, para construir uma série de coisas. A África é muito rica nessas matérias. Isso é chamado de matéria-prima, né? Você tira o ferro da terra para fazer máquina, você tira a madeira para fazer móveis. Então, essa matéria-prima é isso, é o que você tira da natureza e usa na indústria, transforma em outra coisa. Então, matéria-prima, a África é muito rica em matéria-prima. Por isso que ela sempre foi roubada. Vocês vão ver ao longo desses anos de estudo que a África sempre foi roubada, assim como nós. Os portugueses chegaram aqui, levaram o nosso pau-brasil, depois levaram nossa cana-de-açúcar, depois levaram o nosso ouro, nossas pedras preciosas e até hoje é mais ou menos isso. Entenderam a importância da África? Espero que vocês olhem aí legal esses mapas, entendam como funciona esse continente, tá? Pai de todos nós, da humanidade, berço da humanidade, ok? Estou sempre à disposição, obrigada, beijo.